cafetinagem, eles se consolidam nas relações conjugais, que começam na frivolidade. E antes da frivolidade, ou paralelo a ela, ocorrem os assassinatos das mulheres tradicionais. Bom, eles estão nos Estados Unidos. Grande parte dessas prostitutas estão se contraindo matrimônio lá nos Estados Unidos. E muitos desses matrimônios são consolidados com as nossas imagens em shopping center, restaurantes, padarias de cafetões e prostitutas. Eles recolhem essas imagens e mandam para o pretendente afetivo que elas estão se correspondendo. E como se fosse elas estivessem fazendo o dia a dia dela para criar uma situação de vínculo mais próximo, né? Da outra nação. E manda as nossas... Então, um exemplo, eu estou lá no Plaza Shopping, as minhas imagens foram mandadas para os Estados Unidos, no Artvert, CIA, todas essas lojas do Plaza Shopping, tortas suíças. Então, eu estou ali com a minha mãe, sem intenção nenhuma, né? Afetiva, conjugal, estou ali na conversa descontraída com a minha mãe, educada, muito educada, minha mãe também, uma apresentação muito bonita, sem nenhuma inocente, né? E aí o que acontece? Essas imagens são recolhidas, eles fazem uma espécie de um filminho e mandam para os Estados Unidos. É assim que elas se consolidam como esposas lá dos americanos, com a nossa apresentação, com as nossas falas, com as nossas fotos e a imposição familiar. Obviamente, ela tem a aparência semelhante à nossa. E aí, depois do homem nos conhecer, o americano, e se interessar, porque é muita inocência, é muita inofensibilidade, né? Isso agrada muito o homem. E aí, o que acontece? Quando ele vê essa inocência e essa inofensibilidade, ele começa a se interessar. E aí, quem vai para os Estados Unidos, a convite dele, é a prostituta brasileira. É assim, elas estão se consolidando, casando-se com comerciantes, prefeitos, tudo lá nos Estados Unidos, pastores, tudo com a nossa apresentação familiar, pessoal, grava tudo. Grava como se fosse ela. Aí quando ele chega lá, ele acredita que é ela, que nós somos ela. Foi assim que eles fizeram aqui com o Jorge Roberto Silveira, os homens de Niterói. Estão fazendo lá nos Estados Unidos também, confundir os sentidos masculinos. A cafetinagem age criminosamente, confundindo os sentidos masculinos. Ele me viu, gostou de mim. Se o cafetão percebe, ele vai confundir, vai fazer ela se pentear igual a mim, se vestir igual a mim, falar igual a mim, andar no mesmo percurso, para confundir o entendimento, as percepções afetivas, sexuais, conjugais dos homens. Eles agem confundindo as percepções dos homens. E eles estão fazendo isso nos Estados Unidos porque todas essas filmagens de shopping center nossa, com a nossa família, são mandadas para os Estados Unidos para criar vínculos afetivos conjugais com os americanos. Por isso essa enxurrada de prostitutas se casando com americanos. E se você é de classe média e tem hábito de ir nos Estados Unidos com seus pais, eles imediatamente, ou paralelo, no mesmo momento da viagem, ou depois, ou antes, eles forjam famílias parecidas com a sua. É um cafetão parecido com o seu pai, uma cafetina parecida com a sua mãe e uma prostituta igual a você. Aí você está fazendo muito bonito lá nos Estados Unidos com seus pais. E a prostituta vai se aproveitar disso para se oferecer como prostituta de forma degradante. Coisa assim,
vergonhosa como ela se oferece para os homens. Quase enfiando goela abaixo, obrigando o homem. Algumas chegam a obrigar os homens a terem relações sexuais com ela de tanta insistência. É coisa assim, degradante mesmo, é coisa vergonhosa que nos coloca numa situação internacional de pessoas até desqualificadas mentais, da forma como os cafetões e as prostitutas se oferecem lá. É no ridículo mesmo. É coisa chocante, isso tem que ser gravado e explicitado para as mulheres brasileiras verem, porque eu vejo sempre, eu sou profetisa. É vergonhoso demais. Então, uma personalidade dessa como eu jamais se impõe sexualmente para um homem da forma que uma prostituta. Eu não falo com homens assim. Nenhum desse jeito. Sou uma mulher séria e uma mulher digna e honesta. Mas pega a minha personalidade, a minha aparência, impõe numa prostituta e ela se oferece de forma degradante. Olha, é degradante. Tanto o cafetão e a prostituta se oferecendo por celular, por fotos e imagens no celular falando, e pessoalmente, são degradantes. Eles fazem isso lá nos Estados Unidos com a aparência da mulher tradicional, da adolescente tradicional, da família tradicional que viaja lá para os Estados Unidos. Por isso que nós, como povo, somos mal vistos lá fora.